Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai falar sobre medidas de comprimento. Só que antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom, meus amores? Então agora eu vou fazer a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Certo, meus amores? Então vejam só. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de matemática e abrissem na página 96, porque hoje a gente vai trabalhar com medidas de comprimento. E quando a gente fala sobre medidas de comprimento, uma das unidades que é fundamental e que deve ser a primeira a vir na nossa mente ao falar sobre esse conteúdo é o metro. O metro é uma medida de comprimento que é uma unidade fundamental. E a sigla a qual ele é representada é UM, tá? A gente utiliza as medidas de comprimento para medir altura, distância, largura, né? A gente utiliza dessas medidas para fazer as medições de um prédio, de uma casa, de um terreno. A gente necessita das medidas de comprimento para isso. Alguns utensílios também são usados para que a gente consiga fazer essas medições. Por exemplo, uma régua, né? A gente pode ter uma régua, uma fita métrica, uma trena, não é verdade? Uma escala, enfim, que vão ser objetos que vão nos ajudar para que a gente faça as medições, tá bom? Então vejam só, aqui na página 96, a gente começa o conteúdo com o seguinte: empregamos as medidas de comprimento para medir a distância entre lugares, a altura das pessoas, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala, de tecidos, cordas, rendas, enfim. Muitos elementos a gente utiliza das medidas de comprimento para saber o tamanho desses objetos. Pronto, a minha altura. Eu tenho 1,75. Eu precisei de uma fita métrica para medir a minha altura e descobri que eu tinha 1,75. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Nós o representamos com a letra M, certo? A representação do sistema de medidas deve ser sempre com letra minúscula, tá? Instrumentos utilizados para medir o comprimento: fita métrica, régua, escala, trena, metro. Aí vejam, a gente está conhecendo aqui as medidas de comprimento, está conhecendo para que elas servem, e a gente também tem que falar sobre o metro, que é a unidade fundamental. Ela é a principal, se a gente pode falar, das medidas. E ela é sempre representada pela letra M, que deve sempre ser escrita com a letra minúscula, tá? M aqui. Então vejam, o metro, né, ele possui os submúltiplos do metro. O que isso quer dizer? São aquelas medidas que são menores que o metro. Vou dar aqui um exemplo, essa régua aqui. Ela é composta de centímetros, não é verdade? Essa régua aqui, ela representa um dos submúltiplos do metro. E o que isso quer dizer? Que os submúltiplos são menores em tamanho que o metro, tá? Então, submúltiplos vão ser menores em tamanho que o metro, tá? Então, a gente tem na tabela dos submúltiplos decímetro, que é 10 vezes menor que o metro. Nós temos o centímetro, que é 100 vezes menor. E nós temos o milímetro, que é 1000 vezes, olha, menor que o metro.
certo? Então, a gente tem o decímetro representado pela sigla dm, que significa 10 vezes menor. Nós temos o centímetro, representado pela sigla cm, que são 100 vezes menor. E nós temos o milímetro, representado pela sigla mm, que são 1000 vezes menor. Tá? Então, aí na página 96, a gente tem a tabela dos submúltiplos. Então, a gente tem decímetro, sigla dm, 10 vezes menor que o metro, centímetro, sigla cm, 100 vezes menor que o metro, e milímetro, a sigla mm, 1000 vezes menor que o metro. Observe na régua os submúltiplos dos metros mais usados, os dois, né? Centímetro e milímetro, tá? Deixa eu tentar focalizar aqui para vocês. Vejam só. Aqui, esse 1 aqui, essa parte que tem o 1, equivale ao centímetro. Esses espaçozinhos entre o 1 e o 2 são os milímetros. Estão vendo aqui, ó? Da régua. A, 1 centímetro e B, 1 milímetro. Há também unidades maiores que o metro, os múltiplos do metro, que são usados para medir a extensão de uma estrada, né? Por exemplo, aí aqui tem alguns múltiplos do metro, que eu vou colocar agora aqui no quadro para vocês. Não mais a gente está trabalhando com os submúltiplos, que são os menores. Agora a gente vai trabalhar com os múltiplos. Ai, desculpa, gente, tô meio resfriada. Agora a gente vai trabalhar com os múltiplos do metro, que são maiores que o metro. Múltiplos do metro, eles são maiores. Aí a gente vai ter o decâmetro. Vamos ter o hectômetro. E não menos importante, a gente vai ter o quilômetro. O que a gente mais conhece, mais é falado, é o quilômetro, que é muito usado para medir estradas. O decâmetro, a sigla dele vai ser DAM. Hectômetro, a sigla vai ser HM. E quilômetro, KM. Sempre também com letra minúscula que a gente vai escrever, tá bom? Decâmetro, 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, 100 vezes maior que o metro, tá? E quilômetro, 1000 vezes maior que o metro. A gente, para medir uma estrada, citando novamente esse exemplo, a gente não vai usar centímetros, porque uma estrada é extensa. Então, obviamente, a gente não vai usar para medir uma estrada os submúltiplos do metro. A gente vai usar os múltiplos do metro, né? Quando a gente quer medir também um terreno, a gente não vai usar os submúltiplos do metro. A gente vai usar os múltiplos do metro, porque um terreno tem uma grande extensão territorial, não é verdade? Então, vejam só. Dessas medidas, a mais usada, como eu disse, é o quilômetro, que corresponde a 1000 metros, tá? Então, veja a tabela da transformação. Vou colocar aqui para vocês a tabela, tá? E já volto para explicar para vocês a tabela de transformação. Bom, gente, voltei e aqui eu desenhei para vocês a tabela de transformação. Vejam só. Quilômetro para transformar em hectômetro, para transformar em decâmetro, para transformar em metro, né? A gente vai sempre multiplicar. Tanto é que eu coloquei aqui para vocês a setinha apontando as transformações. Milímetro para transformar em centímetro e centímetro para transformar em decímetro. A gente vai sempre dividir por 10. Enquanto que transformar quilômetro em hectômetro, hectômetro em decâmetro, a gente sempre multiplica por 10. Para transformar milímetro em centímetro, centímetro em decímetro, a gente sempre vai dividir por 10. Então, aí eu vou colocar um exemplo para vocês. Eu quero transformar 6 centímetros em 6 metros, tá?
Quantas casas eu tenho de centímetro para metro? Uma, duas. Qual é o sinal que eu estou aqui? Da multiplicação, na verdade, lá em cima, para transformar em metro. É o da multiplicação. Então, eu vou colocar 6 vezes 10, que é uma casa, vezes 10, olha, que é a segunda casa até chegar em metro. 6 vezes 10, 60. 60 vezes 10, 100. Então, eu tenho, ó, 600 metros. 600 metros. Deixa eu repetir novamente. Se eu quero transformar centímetro em metro, então eu vou contar quantas casas eu tenho de centímetro até chegar em metro e vou multiplicar por 10, tá? Agora, se eu quisesse transformar milímetro em centímetro, eu deveria contar quantas casas tem do milímetro até o centímetro, que é só uma, e dividir por 10, certo? Então, vejam só. Veja a tabela de transformações, está mostrando aí no quadro. E aqui eu tenho o seguinte. Veja como transformamos 5 metros em centímetros. Justamente aquilo que eu disse a vocês. Eu tenho 5 metros em centímetros, no caso. Eu tenho aqui, 5 metros e vou transformar em centímetro. Então, eu vou andar 2 casas. Eu inverti aqui. Eu vou andar 2 casas, então vai ser 500 centímetros. Agora, se eu tiver 6 centímetros para transformar em metro, eu teria que dividir por 10. Então, ia ficar 0,06 metros a transformação, tá? Se eu fosse transformar centímetros, fosse 6 centímetros, em metro. E a gente sabe que na divisão por 10, a vírgula sempre anda as casas. Não é verdade que a gente já trabalhou isso? Então, vejam, vocês vão fazer para casa a página 97, a 98 e a 99. Onde no primeiro quesito da página 97, eu tenho o seguinte aqui. Complete a unidade fundamental para medir comprimento, tá? É quem? A unidade fundamental para medir comprimento. O metro é a unidade, vocês vão completar aqui. Segundo, escreva km ou m para as medidas adequadas. No terceiro, veja o projeto para a construção de uma estrada, tá? Letra A, qual é a distância entre o ponto A e o final no segundo trecho? Letra B, qual é a extensão do segundo trecho? Quarto quesito, coloque em prática o seu conhecimento completando o quadro abaixo. Então, vocês vão colocar aqui os símbolos e os valores que eu coloquei na tabela, vocês vão colocar aqui. Quinto, qual é a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir uma espessura de uma moeda, o comprimento de um quarto, a distância entre Olinda e o Recife, a altura da cadeira, a largura da sala de aula, o comprimento da caneta. Aí eu tenho no sexto, Arthur é um atleta e hoje ele irá correr em torno de um parque de formato retangular com 870 metros de comprimento e 760 de largura. Ganha essa corrida quem conseguir chegar primeiro depois de dar 5 voltas. Quantos metros Arthur irá percorrer? Vocês vão somar 870 mais 870 mais 760 mais 760 e o resultado vocês vão multiplicar por 5, tá? No sétimo, represente as medidas abaixo. Veja um modelo. 5 metros e 7 centímetros, 2 quilômetros e 254 metros, 65 centímetros, 16 centímetros, 9 metros e 128 milímetros. Então, vocês vão representar essas medidas em metro, tá? Fazendo a transformação. Não precisa nem fazer transformações, só representar mesmo que elas já estão nas medidas corretas. Aí no oitavo você vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. No nono você vai completar a escada escrevendo os símbolos das unidades de medida. E no décimo vai ter o seguinte: observe a altura de cada criança e coloque-as em ordem, do mais alto ao mais baixo, escrevendo seus respectivos nomes e altura.
Então, gente, essa é a atividade de matemática de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de medida de comprimento, tá? E só para a gente recapitular aqui, que quando eu dei aquele exemplo do 6, ficou ao contrário, estava confuso, é o seguinte. Eu coloquei aqui a medida de transformação. Se eu tivesse 6 metros, que no meu exemplo eu coloquei como sendo 6 centímetros para transformar em metro, mas 6 metros, e eu fosse transformar ele em centímetro, teria que andar 2 casas e a gente ia ter que multiplicar. Por quê? Transformar metro para centímetro, a gente multiplica. Transformar quilômetro para hectômetro, multiplica. E assim vai, sempre multiplicando a quantidade de casas, como eu já falei. Então aqui ficaria metro para decímetro. São 2 casas. Para centímetro, né? São 2 casas. Então ficaria 6 vezes 10 vezes 10, que seria igual a 600 centímetros. Agora, se eu tivesse o oposto, que era transformar centímetro em metro, a gente ia dividir. Então, ia ter 600, tá? Dividido por 100, porque não são 2 casas. 10 vezes 10 é 100, então ia dividir 600 por 100. Só cortar os zeros aqui para ficar mais fácil. Se você tiver dificuldade de fazer com a vírgula correndo as casas, e daria 6 metros, certo? Porque se a vírgula está aqui a 600, ela corre aqui 6 metros, tá? Que eu coloquei o exemplo, eu fiz o oposto. Eu coloquei 6 como 6 centímetros para transformar em metro. E aí, se fosse 6 centímetros, se fosse para transformar em metro, se foi 2 casas e a gente sabe que é dividindo por 100, que são 2 casas, então a vírgula está aqui, ela anda 1, 2 casas, então fica 0,0, tá? Se fosse para transformar em metro, que seria um valor que daria aqui, é que a gente pode representar como 6 também, já que a gente não tem nenhum valor aqui a não ser o 6. E o restante foi complementado com 0, tá? Então, é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Um beijo enorme para todos vocês, um cheiro, tenham um ótimo final de semana, descansem e até segunda-feira, tá, meus amores? Um beijo, olha. Tchauzinho. E qualquer dúvida, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários da plataforma.